Nós estamos então expondo o livro de Atos e nessa manhã irei pregar Atos capítulo 2, no verso de número 42 ao verso de número 47. Aquele que pode, abra comigo sua Bíblia. Atos de número 2, no verso de número 42 ao verso de número 47. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este alimento sólido. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Que o Senhor nos conduza essa manhã, prepare o nosso coração e nos conduza, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito console, converta, convença corações aqui essa manhã, por meio da pregação do Evangelho. Pela graça do Espírito Santo, nos capacite a pregar algo tão precioso, algo tão santo, Senhor. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós falarmos sobre esse, podemos chamar de estilo de vida, de como eles viviam, né, esses primeiros convertidos, nós voltamos um pouco ali no capítulo 2, nós vamos ver que isso aqui, irmãos, é fruto do poder do Espírito Santo e da eficácia da palavra de Deus. Nós vamos ver que para que eles vivessem dessa forma, não foi uma ideologia humana, não foi uma ideia que um homem teve, vamos viver assim? E eles começam a viver dessa forma. Nós precisamos lembrar e ver, irmãos, que isso aqui é fruto do poder de Deus de salvar, de reunir e de ensinar a viver. Se nós voltarmos um pouco antes, o apóstolo Pedro, então, começa a pregação, só que ao derramar do Espírito, nós vamos ver que muitos zombavam do que estava acontecendo. Muitos diziam que aqueles irmãos estavam bêbados. Eles rejeitavam o que estava acontecendo, a manifestação do Espírito Santo. E nós vamos ver que Pedro, no verso de número 15, ele vai dizer: estes homens não estão bêbados. Ele está falando diretamente àqueles que estavam zombando. E ele começa a expor, então, o que estava acontecendo. E ele começa a narrar e expor Joel capítulo 2, que aquilo que estava acontecendo era cumprimento do que Deus havia dito por meio do profeta. Mais para frente, Pedro se depara com outro público. Ele vai falar ali no verso de número 23. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Pedro está se dirigindo aos zombadores e depois se dirigindo vocês que mataram. Estou falando diretamente a vocês. Vocês mataram, usaram de homens maus e crucificaram o Cristo. E ele então expõe salmos de Davi, afirmando mais uma vez que aquele Cristo havia sido anunciado e que a morte não iria o parar, e assim como fez. Ele fala a um povo judeu, dizendo: vocês lembram de Davi?
o túmulo dele está aqui. Mas agora esse que Davi tá falando diz que o seu corpo não experimentaria corrupção. E quem que ressuscitou? Davi falava sobre ele. Davi falava sobre este homem que seu corpo não experimentaria corrupção e que a morte não conseguiria segurá-lo. Pedro então começa a expor isso e no final, estes homens que ouviam essa palavra, eles se perguntam, meu Deus, o que nós vamos fazer então? O que nós faremos? Fala que o coração deles ficou comovidos. Essa palavra tem vários sentidos, diz transtornados, perfurados. A palavra de Pedro sobre esse Cristo perfurou os corações daqueles homens que eram zombadores, outros que haviam matado Jesus, outros que estavam ali que não mataram, mas foram aqueles que gritaram, liberta Barrabás. Também foram cúmplices da crucificação de Jesus. Fala que ao ouvir essa mensagem desse Cristo, o coração deles foi perfurado por essa mensagem. E a reação destes homens foi essa: o que nós faremos? O que nós faremos? Pedro então anuncia o caminho da salvação, o arrependimento, a fé em Jesus Cristo e o batismo. E nós vamos ver que isso rendeu nada mais, nada menos do que 3.000 pessoas vieram a se converter. E o primeiro ponto, então, irmãos, muito importante para nós, é que essa igreja, que agora vai ser narrada a sua forma de viver, ela foi fruto de Deus. Não foi fruto da vontade humana. Não foi fruto dos interesses comuns de um povo que tinha interesses comuns e se reuniram e começaram a viver dessa forma. Foi fruto de salvação, convencimento, transformação do poder do Espírito e eficácia da palavra pregada por Pedro. Assim nasceu este povo. É impossível, irmãos, que homens venham viver dessa forma por uma metodologia humana, sem que sejam de fato convertidos ao Senhor. Temor verdadeiro, como nós lemos, unidade real, partir do pão com alegria, generosidade que ultrapassa os cálculos do homem, comunhão que não se rompe por nada, é obra de Deus. É fruto da salvação e da fé em Cristo. É o Evangelho que agiu verdadeiramente no coração. E o primeiro ponto, irmãos, que nós vamos ver aqui, que o salmista vai dizer que vai dar o tom para essa vida, é a perseverança. Ali no verso de número 42, e perseveravam, isso marca o tom, mostrando o quê? Eles não fizeram uma vez isso aqui que eu vou falar. Eles não viveram isso aqui um dia, um acaso, uma casualidade, eles vieram a perseverar na doutrina. Por acaso eles vieram e começaram a cuidar um dos outros e a se reunir no templo e depois não fizeram mais. A perseverança dá o tom para a vida desses homens. E a primeira coisa que eles perseveravam, de forma muito objetiva, que Lucas coloca como o primeiro ponto, é na doutrina dos apóstolos. Eles foram evangelizados pela palavra de Deus. Eles foram transformados pela palavra de Deus. Eles agora sabiam que pertenciam a um Cristo, a Jesus, mas ainda sabiam pouco sobre ele. E um sinal de um convertido, irmãos, é exatamente a sede em aprender, em conhecer e a buscar intensamente mais aquele que o salvou. E eles faziam isso, irmãos, não de forma forçada, mas de forma natural das suas conversões. Alguém que agora foi comprado, foi resgatado, pertence a um Senhor, deseja intensamente conhecê-lo. E eles então seguiam a doutrina dos apóstolos, os apóstolos que viveram com Cristo,
participaram da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, ouviram das suas parábolas, dos seus discursos. Então nós vamos ver, irmãos, que ali estava a primeira escola. Jesus estava continuando a ensinar, e a escola de Jesus foi os apóstolos, e agora nasce a primeira escola, 3.000 pessoas, que os apóstolos começam a ensinar e a conduzir. E a mensagem dos apóstolos era essa, irmãos, que esse Cristo veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E que esse mesmo Cristo agora também os manteria, os sustentaria por meio da sua palavra. E eles então permaneciam, perseveravam neste ensino e nenhum outro, no ensino dos apóstolos, na pregação do evangelho, na mensagem que o resgatou, era a mesma mensagem que os sustentava. Muitas vezes a gente sempre pensa, né? Eu me converti pela mensagem do evangelho, mas agora é outra que me sustenta. E nisso nasce um monte de métodos e vai deixando o evangelho de lado. Não, irmãos, é uma só mensagem que nos salva e nos sustenta. É a mensagem do evangelho. E isso que eles continuavam perseverando e aprendendo e buscando, e os apóstolos então conduzindo. Segundo ponto, irmão, eles partiam o pão. Aqui, irmãos, é o relato sobre a ceia. Não como nós hoje, uma vez no mês, mas aqui era diariamente, as refeições do dia a dia, eles recordavam, como nós vamos ver em outros momentos do livro de Atos e até em Coríntios, eles recordavam a ceia de Cristo e eles celebravam a ceia. No seu dia a dia, eles celebravam este momento com a lembrança de um Cristo que partiu o pão, que serviu na mesa. Então isso era momentos de celebração cotidiano para eles, a ceia. Esse momento eles se reuniam e lembravam da ceia de Cristo. E também perseveravam, irmãos, nas orações. A igreja, irmão, primitiva, a igreja ela era perseverante nas orações, e isso trazia uma afirmação muito forte, a dependência de Cristo. Enquanto eles oravam, eles mostravam também um Deus presente. Então nós vamos ver no decorrer do livro de Atos que enquanto a igreja ela se reunia para orar, eles provavam do Cristo ressurreto. Eles experimentavam de um Deus poderoso quando eles se reuniam para orar. Nós vamos ver em Atos capítulo 1, verso 4, também vai nos dizer, antes mesmo de derramar do Espírito, que quando eles se reuniam, eles permaneciam unânimes na oração. E nós vemos o que Deus fez. Em Atos 4, quando a igreja começa então a ser perseguida, nós vamos ver que a igreja então ora e aquele lugar começa a tremer e o Espírito Santo vem e enche e renova todos aqueles que estavam presentes no momento de perseguição. Também em Atos capítulo 12, nós vamos ver que quando Pedro está preso, a igreja começa então a se mover em oração e fala que de forma milagrosa, Pedro então é liberto daquela prisão. Esses momentos, irmãos, de oração da igreja, seguindo as instruções de Cristo, onde Cristo dizia para que eles fossem perseverantes na oração, também seguindo a instrução agora dos apóstolos, mostra que por meio da oração eles eram ativamente participantes da história de Deus na terra. Eles eram testemunhas vivas dos milagres, dos livramentos, do poder das ações do Espírito Santo. Eles não tinham apenas um hábito de orar, mas eles realmente viviam, experimentavam o mover de Deus. E esse mover, irmãos, era tão próximo na vida deles. As orações dele traziam Deus tão para perto, Deus era tão próximo que o texto diz que por meio dos apóstolos, eles faziam prodígios e sinais, mostrando que Deus é, por sua natureza, um Deus poderoso que intervém
nas realidades da vida, no cotidiano. Mostrando assim, irmãos, que Deus torna o nosso comum algo sobrenatural quando oramos. Deus, ele é poderoso para tornar o nosso mais comum do nosso dia a dia momentos gloriosos quando nós oramos e ele se mostra um Deus que intervém no dia a dia da sua igreja. E o verso de número 44, irmãos, acompanhem comigo ali. O texto diz que em cada alma havia temor. Opa, desculpa. 44, perdão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Para que eles tivessem tudo em comum, eles precisavam estar juntos. E a razão pelo qual eles permaneciam juntos é o começo do texto. Aquilo que eles criam. O que eles criam os uniam, os faziam permanecer juntos. Eles tinham unidade pela palavra de Deus e pela fé. O objeto da sua fé era o mesmo, e o objetivo da sua fé, o propósito da sua fé era o mesmo em todos. Eles tinham unidade de mente, unidade de pensamento. A mente de Cristo, por meio da palavra, estava sendo desenvolvida e formada neles. E essa, irmãos, é uma coisa fundamental para o sustento e crescimento de uma igreja. Nós vamos ver que o que Lucas relata em Atos 4:32, quando também ele vai fazer um breve relato sobre o dia a dia da igreja, ele diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles eram um de coração e de alma. E o apóstolo Paulo se depara também com uma situação em Corinto e demonstra a preocupação dele, a importância que ele dá para a unidade de fé da igreja, onde ele vai trazer uma exortação para um público que estava tentando promover exatamente isso, uma divisão na igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 10 e 11, diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos. Olha só aonde? No mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês. Então, Paulo está dizendo que a razão dessas brigas era a divisão de pensamento. E o apóstolo Paulo, preocupado, exorta: sejam unidos, no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Filipenses também vai dizer, capítulo 2, verso 1 e 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. A unidade da igreja era algo fundamental e inegociável, principalmente na forma de pensar que nasce naquilo que se crê. Então, o primeiro fato deles estar unidos, e por que eles estavam juntos? Por que se mantinham juntos? Porque eles criam igual, no mesmo Deus, na mesma palavra. Nós vamos ver, irmãos, eu tenho um relato de um pastor, e ele conta que tinha uma igreja, é um pastor e uma igreja, né? Que tinha os jovens e tinha os anciãos da igreja. Quando os anciãos estavam responsáveis pelo louvor da igreja, eles gostavam de hinos.
E os jovens não gostavam de hinos. Quando era o domingo que os jovens assumiam o louvor da igreja, era uma música mais contemporânea. Só que no momento do culto, quando os anciãos começavam a cantar o hino, os jovens sentavam e faziam 5 braços. Quando era o domingo dos jovens, os anciãos, uma maneira de protestar, sentavam e faziam assim com os braços. Aí nós ficamos pensando, né? A divisão. Primeiro, não tem como cultuar. Como que vai cultuar a Deus? E segundo, eles não vão alcançar o que nós vamos ver no final, um testemunho público. A igreja testemunhava da sua unidade. Veja, não há como nós adorarmos, não há como nós vivermos juntos, ter as coisas em comum, se nós não partimos do mesmo modo de pensar. E isso nós vamos ver no final, como isso, a unidade da igreja, testemunhava para uma sociedade. E era um meio de evangelizar e chamar as pessoas a Cristo. Então, na vida da igreja e no decorrer, o apóstolo Paulo vai nos dizer a importância e como é fundamental a unidade de pensamento, de crença de uma comunidade de fé. Irmãos, então nessa primeira parte, nós vimos mais a forma interna da igreja. A perseverança na palavra, a perseverança na ceia do Senhor, a perseverança nas orações. Em cada coração havia o temor. E eles estavam juntos, criam na mesma coisa. Essa segunda parte nós já vamos ver algumas formas mais públicas, externas da vida da igreja. E o primeiro ponto é que eles partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estar dia a dia com seus irmãos não era nenhum fardo para a igreja. As suas refeições não eram regadas de pesar, né? E aquele peso, meu Deus, tem que ir lá ver esse irmão. Esse irmão vai vir aqui em casa. Não tinha esse fardo, irmãos. Fala que eles, com alegria e singeleza de coração, partiam o pão de casa em casa. Reuniam-se de casa em casa. Estavam juntos. Seus corações eram leves. Ver seu amigo era honroso. Receber um amigo era prazeroso. É alegria. Servir um bom jantar para um amigo, eis-me aqui, Senhor, era alegria, era singeleza de coração. Segundo ponto, irmãos, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Aqui, irmãos, nós temos que ver que esse alguém, à medida que alguém tinha necessidade, dá o tom para a primeira parte do verso. Nós não podemos achar, irmãos, que os irmãos se converteram e começaram a vender tudo e jogar tudo no pé de um homem, e esse homem começou a dizer 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Que igreja é todo mundo ganhar o mesmo salário, ter o mesmo carro, fazer a mesma coisa. Não, irmãos, o texto não está se referindo a isso. Não é dessa forma que a igreja se movia. Alguns irmãos, sim, com recursos, mais recursos que outros irmãos, na medida que aqueles irmãos tinham necessidade, ofereciam dos seus recursos para sustento daqueles irmãos. É simples assim. Parece ser simples. Mas houve muitos movimentos na história e também, ainda hoje, se prega muitas vezes contra a propriedade privada. Que ninguém tem direito de ter nada, porque aqui eles vendiam tudo e era distribuído igual. Como se isso fosse um meio de, assim Deus está presente. Não. Deus está presente aqui em converter homens que tinham recursos
e juntar com homens que não tinham recursos e fazer com que esses homens que tinham recursos, com uma generosidade, ajudassem aqueles homens que talvez antes eles até odiassem. Homens até que dizem, meu Deus, não ter recurso assim, ei, Deus me livre. Nem toca nele que pode ser contagioso. Então, Deus botou no mesmo lugar, no mesmo culto, esse tipo de gente. E aqueles irmãos que tinham recursos foram tão convertidos que na medida da necessidade da igreja, eles tendo recursos, vendiam as suas propriedades. Nós vamos ver Barnabé. Tinha várias propriedades, ele vendia uma propriedade e ajuda na necessidade da igreja naquele momento. Mas também nós vamos ver no decorrer da história, como nós lemos em Corinto, o povo reunido na casa de Cloe, ela tinha uma casa. Ela não vendeu sua casa e eles distribuíram o valor da sua casa entre os necessitados da igreja. Não, vários outros homens nas escrituras tinham propriedades e eles usavam dessas propriedades até para servir a própria igreja. Então a beleza aqui, irmãos, está nessa manifestação de graça de Deus unir homens que tinham recursos e homens que não tinham recursos e converter esses corações a uma generosidade simples e pura e que se preocupavam agora uns com os outros. Cuidavam um dos outros. Não faziam diferença da necessidade dos outros. Não viravam a cara para a necessidade dos seus irmãos. Nós vamos ver 1 João capítulo 3, no verso 17 ao 18. João vai dizer assim, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato de verdade. Aqui João está dizendo, irmãos, como que você tem o recurso, o seu irmão está ali do seu lado, e você, como é que usa a palavra aqui? Você não dá importância à necessidade do seu irmão, como que permanece o amor aí? Como que se manifesta o amor de Deus aí? Então nós vamos ver, irmãos, que muitos momentos da igreja houve necessidades e por meio de pessoas Deus trouxe os recursos. Não igualdade social, não é o comunismo, onde jogam tudo nos pés de um homem e ele que decide quanto cada um aqui tem que ganhar. Não, a igreja não é isso. A igreja é a manifestação da graça, é que tem irmãos cuidando uns dos outros e não fazendo diferença nem caso com a necessidade quando ela aparece. Amém, irmãos? Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso aqui é sensacional. Aí, né, muitos irmãos dizem, não, a gente tem que vender tudo. Aí eu vou dizer, então você tem que ir no culto todo dia. Se você vai usar do verso antes para dizer isso, então você tem que ir no culto todo dia também, porque aqui eles iam todos os dias no templo. Todos os dias eles se reuniam. Todos os dias eles ceavam. Né? Então aqui eles perseveravam, unânimes, no templo. E essa palavra, unânimes, ela é muito importante no livro de Atos. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. E 10 vezes ela aparece no livro de Atos. Então nos mostra que para a história da igreja essa palavra é muito importante. E o sentido dela, irmãos, é algo muito lindo. É algo que faz... O sentido dela faz todo sentido para nós aqui hoje. Ela quer dizer, irmãos, como se tivesse todo mundo no mesmo ânimo, no mesmo propósito, na mesma harmonia, no mesmo sentimento, na mesma direção. Porém, irmãos, para que se tornasse isso, a palavra também nos traz o sentido de várias coisas diferentes. Por exemplo, como uma orquestra. Você vai ter o baterista, não sei se tem bateria na orquestra. Tem os instrumentos de sopro,
tem a flauta, tem vários instrumentos, mas tem um maestro. Quando esse maestro chega, ele começa a dar o tom, ele começa a fazer os gestos, né? Não é assim, né? Ele começa a fazer os gestos e aquele som, aqueles instrumentos diferentes começam a se unir, aquelas notas que parecem ser todas notas diferentes, elas começam a se juntar. E quando elas começam a se juntar, aquilo começa a fazer uma música maravilhosa. Começa a ecoar um som perfeito. É isso, irmãos, que acontecia no templo. Essa é a palavra unânimes. Eram pessoas diferentes, mas o Espírito Santo começava a orquestrar aqueles irmãos e aquela vida no templo começava a ecoar uma linda canção, com a maestria do Espírito Santo conduzindo corações diferentes, com problemas diferentes. Irmãos, a igreja tinha problema, tá? Depois nós vamos ver Ananias e Safira. Onde tem gente, tem pecado, irmãos. Né? Aqui ele faz um relato, depois nós vamos ver. Marcos, de repente, desiste de acompanhar Paulo, Paulo já fica brabo. Né? Então nós vamos ver, tem igreja, tem pecado e tem problema. É gente. Né? Então, irmãos, aqui ele reúne pessoas de tudo que é jeito, com seus problemas, mas de repente a mesma mensagem, a palavra, a maestria de Cristo, quando reúne essa igreja, o Espírito Santo começa a orquestrar isso, e aquelas pessoas diferentes começam a entoar na sua vida, nos seus cânticos, um só som, e aquilo começa então a ecoar. Isso é estar unânimes no tempo. E, irmãos, nós vivemos no ano de 2020, mais específico, dia 11 de março de 2020, nós vamos ver que a Organização Mundial da Saúde, ela declarou oficialmente o fechamento de igrejas, escolas, as reuniões públicas tiveram que cessar devido à Covid-19. Em resposta a isso, então, eles pararam tudo, os eventos, encontros sociais e também a igrejas. Foi um tempo muito difícil, né? O povo de Deus era impossibilitado de reunir-se. Mas algo de interessante que aconteceu nesse tempo, irmãos, é que muitos corações foram revelados. Muitos corações da igreja no Brasil foi revelado. O seu comodismo de aceitar e concordar em viver vendo culto online. Ceia online. Posso assistir o culto. Para que eu vou na igreja se eu posso tomar um café aqui e nem trocar minha pantufa de manhã? Por que eu vou ter que ir lá? Sentar lá naquele meu irmão chato? Aquele meu irmão às vezes, né? Ou senão, eu vou ir, porque senão aquele pastor chato vai me ligar na semana perguntar que eu não fui no culto. Mas, irmãos, muitos corações foram revelados, irmãos. A comunidade, a falta de consciência da igreja, da necessidade de se reunir, que nós somos chamados para se reunir no templo, sair das nossas casas, dos nossos confortos, ir em direção ao templo, nos reunir com os nossos irmãos. Batizar online, irmãos. E é triste porque logo que passou, muitos continuaram. Muitos acharam normal isso. E nós vemos na missão da igreja, unânimes iam ao templo. E nós fomos chamados a isso, irmãos. Nós somos chamados a sair de nossas casas e a cultuar. Por isso, qualquer ameaça contra o culto público, a igreja deve se colocar em oração imediatamente. Durante a pandemia, irmão, nós devíamos chorar por não estarmos com nossos irmãos, não aproveitarmos que não precisamos sair de casa para cultuar a Deus. E qualquer coisa que se levante, irmãos, no mundo, para tentar parar esse momento da igreja de se reunir,
nós devemos imediatamente nos colocar em oração e lágrimas diante de Deus, porque a nossa missão é estar juntos no culto. E, irmãos, eles vivendo dessa forma, estando juntos, em comunhão, sendo orquestrado pela palavra e pelo Espírito Santo, resultava também num testemunho público diante da sociedade. Aqui no verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A comunhão que esses irmãos viviam testemunhava a comunhão que eles tinham com Deus. O louvor e a unidade desses irmãos, esse som que ecoava da vida, da junção desses irmãos, escorria pelas ruas da cidade. O salmista, muitas vezes, quando convoca o povo a cantar, os salmos que lemos aqui no início, Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, nós sabemos que ali não estava todas as terras. Mas que enquanto o povo se reúne para viver essa comunhão, partir o pão, viver a ceia, perseverar na oração, na doutrina, cuidado um com os outros, nós vamos ver que isso ecoa um som sobre a sociedade e convida, Deus usa desse movimento da igreja, dessa unidade, para chamar todas as terras. Quando nós estamos aqui reunidos e vamos cantar, nós cantamos a Deus, nós cantamos ao nosso próximo e também, ao mesmo tempo, convidamos e convocamos todas as terras a vir e se prostrar diante de Deus. Então a vida desses irmãos caíram na graça do povo. Nós vamos ver que, logo depois, no texto que vem na sequência, os líderes prendem João e Pedro por ter curado, mas eles têm um cuidado, porque o povo era com eles. O povo era com a igreja. A igreja fazia bem para a sociedade. A igreja fazia bem. Então nós somos chamados, irmãos, a viver dessa forma, ecoando nas ruas. Então algumas aplicações bem breves aqui. A primeira delas, irmãos, só há um meio de nós vivermos, princípio para vivermos, nos converter. Nos converter a Cristo. Amar a Cristo. Clamar para que a sua palavra afete o nosso coração, ao ponto de nós perseverarmos, não ser mais fardo para nós cultuarmos, ceiarmos. Pedir que a palavra de Deus, assim como encontrou esses homens zombadores, homens que participaram da morte de Cristo, possam viver agora para a sua glória. Possam viver testemunhando uma comunhão com Cristo. E o segundo ponto, irmãos, unidade de pensamento. Unidade de pensamento para permanecer e avançar na igreja. Muitas vezes a gente já não acha tão importante que a gente crê. Mas é o que nos une aqui, é o que a gente crê. Nós estamos juntos e temos em comum, não é por causa do nosso sapato, não é por causa da nossa roupa, não é por causa do nosso corte de cabelo, é porque nós cremos em Cristo. E se cremos em Cristo, as nossas diferenças não podem vir a trazer desunião na igreja. Pelo contrário, irmãos, quando houver algum princípio de desavença, nós devemos recorrer àquilo que nós cremos. A fortaleza que nós cremos que nos une. Não, muitas vezes as pessoas usam o que creem para se separar, nós não.
nós usamos o que cremos exatamente para resolver nossas diferenças. É o princípio da nossa fé e não o resultado. Então, quando há diferenças, quando o apóstolo Paulo exorta a igreja, que ali havia briga e divisões pela forma de pensar, devem recorrer à verdade para perseverar e permanecerem unidos. Não deixar isso crescer, não deixar isso criar forma, não deixar isso dominar o corpo. Começa em 1, passa para 2, passa para 3, passa para 4. Não deixar isso jamais acontecer, para nós podermos celebrar ao nosso Deus quando nós nos reunimos e também testemunharmos publicamente da nossa fé. E o último ponto, irmãos, que diz que enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Obra de Deus. Nós nos esforçamos, devemos nos esforçar para fazer tudo isso, para no final nós falar, é obra de Deus. É Ele quem fez. A Ele toda a glória. Veja como Deus se preocupa em formar uma igreja cativante. Uma igreja viva. Porque quando Ele resgata e Ele chama, Ele não joga viver de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ele vai trazer na igreja que Ele está formando. Para receber, para cuidar, para discipular, para conduzir aqueles que Ele está acrescentando. Esse é o verso que eu uso sempre para a escola de membresia nas minhas entrevistas. Primeira coisa, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Uma pessoa membrar na igreja, irmãos, é um milagre. É obra, veja, ele mesmo diz, ele ia acrescentando. É obra de Deus e nós recebemos as pessoas como obras de Deus e não como números. Nós estamos crescendo em unidade e nos fortalecendo como igreja para receber as pessoas que Deus chama, que Deus traz, não como números, mas como pessoas, frutos da obra de Deus. Com seus problemas, com seus defeitos, com suas dificuldades, mas sobretudo como fruto da obra de Deus.